Meus amigos e minhas amigas, hoje, dia 12 de maio de 2020, quero fazer uma gravação em favor de Sérgio Fernando Moro. No momento atual, nesta data, neste período, está sendo realizada uma verdadeira campanha desmoralizadora contra Sérgio Moro. Eu comecei a ouvir falar em Sérgio Moro há uns anos atrás, quando principalmente Sérgio Moro julgou processos da Operação Lava Jato. Então havia uma valorização de Sérgio Moro. E principalmente no processo criminal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Sérgio Moro chegou a ser tratado como herói nacional e valorizado por entidades de outros países, sendo considerado o 13º homem mais poderoso do mundo. E depois, quando pediu exoneração do cargo de juiz e passou a ser ministro da Justiça do governo atual, era bem recebido e valorizado em todos os ambientes em que comparecia como convidado, e era tido como herói pelo povo brasileiro. No entanto, quando pediu a própria exoneração do cargo de ministro da Justiça e da Segurança Pública, passou a ser enxovalhado pelos adeptos, pelos seguidores do atual presidente da República. E hoje em dia, na atualidade, está como indiciado em inquérito policial no Supremo Tribunal Federal. Então nós vimos a trajetória de um verdadeiro herói do Brasil, para se dizer a verdade, o único grande herói do Brasil do século XXI, que é o nosso século atual, o único verdadeiro herói do século XXI do Brasil. As mudanças que ocorreram de herói a vilão perante a opinião pública brasileira. Isso mostra que grande parte do nosso povo não tem o respeito que deveria ter àqueles que beneficiaram o nosso país. Eu posso dizer, sem medo de errar, que é graças a Sérgio Moro que o nosso país entrou em um regime que
podemos chamar de democrático e com valorização da honestidade, pelo menos durante um ano. Porque o que vemos atualmente é a implantação de uma ditadura nos moldes da Venezuela. Durante um ano, o nosso país viveu a democracia. E isso graças à atuação de Sérgio Moro, que grande parte da população brasileira está fazendo questão de esquecer. E Sérgio Moro, tido como herói nacional, agora está sujeito a ser condenado como criminoso, como uma manipulação que vem sendo tramada para que este, que é o único em condições de falar e de praticar o idealismo do combate à corrupção, esse está sendo colocado no banco dos réus para, ao final, ser condenado. E se chegar a deixar o nosso país para se tornar, por exemplo, um cidadão americano, aí é que aqueles que não querem que Sérgio Moro seja um modelo, esses comemorarão a derrocada desse grande herói e dirão que se trata de um traidor da pátria. Nós que temos a visão clara da história universal e da história do Brasil, nós vimos um caso semelhante que aconteceu no século XVIII, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. E o Tiradentes, que ao contrário do que pensa a maioria do povo que não conhece a história, Tiradentes era um homem muito rico e tinha muitas sesmarias e tinha muito ouro, muitas pedras preciosas, e foi o líder verdadeiro da chamada Inconfidência Mineira, que pretendia libertar o Brasil de Portugal. Tiradentes comandou intelectualmente aqueles que não tinham a sua coragem para que o Brasil se tornasse um país independente. Mas quando todos foram presos, delatados por Joaquim Silvério dos Reis, somente Tiradentes corajosamente assumiu
que era realmente o líder do movimento, enquanto que os outros se acovardaram e cada um procurou defender a própria pele, salvar a própria pele. No momento atual, em que aqueles que trabalharam junto com Sérgio Moro para colocar na cadeia corruptos, consumados, declarados, muitos desses se acovardaram e estão agora escondidos atrás da própria falta de coragem, enquanto Sérgio Moro passou a ser tratado como reles criminoso, que possivelmente será condenado no Supremo Tribunal Federal. Nós vemos a história se repetindo e nesses séculos que intermediam a vida de Tiradentes e a vida de Sérgio Moro, o nosso povo brasileiro, em grande parte, se manteve alheio à dignidade de defender os seus heróis, aqueles que defenderam e defendem a nossa grandeza como país, a nossa dignidade como nação. Tiradentes foi deixado de lado por aqueles a quem ele pretendia beneficiar e foi condenado sem que ninguém o defendesse. O mesmo está acontecendo com Sérgio Moro, que está isolado. E é quase certo que seja também condenado, porque já está sendo execrado publicamente. O nosso povo brasileiro, no seu geral, tem o defeito de ter receio de falar as verdades, receio de defender os seus heróis e tem o defeito da ingratidão. Isso é uma realidade e vejo aqueles que valorizaram Sérgio Moro como a República de Curitiba agora vira as costas para Sérgio Moro, e quantos o valorizaram quando ele estava cheio de prestígio, até internacional, inclusive a classe dos magistrados, que deveria apoiar esse ex-grande juiz que foi o maior de todos da história do Brasil. Eu aponto essa falha da magistratura do Brasil. Esqueceu o grande herói que foi Sérgio Moro e agora o trata como uma pessoa que nunca teve valor nenhum. Meus amigos e minhas amigas, é lamentável, é o que eu tenho para dizer. O Brasil não merece Sérgio Moro.